Eu queria convidar-vos a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. E certamente que alguns poderão eventualmente ainda lembrar da última vez que eu falei. Eu vim até apresentei alguns pensamentos no capítulo 16 e terminei aqui no capítulo 17 no início. Este capítulo 17, como disse na altura, e todos nós, basta olharmos e lermos, vemos que é uma oração. É a oração feita pelo Senhor Jesus Cristo. E como na altura disse e repito, a oração é importantíssima. É importante que nós oremos. É importante que a igreja ore. É fundamental para a nossa vida. É fundamental a oração. E como vimos, o Senhor Jesus Cristo, Ele era também como homem, um homem de oração. São, de facto, várias vezes que nós encontramos o Senhor Jesus Cristo a orar. Porque, sem dúvida nenhuma, a oração era e é e será sempre importante. A oração, ela tem poder. A oração, como lemos, move montanhas. A oração tem poder não por aquilo que, por causa de quem ora, por causa daquilo que ora, mas sim por aquele a quem nós oramos. Porque aquele a quem nós oramos, aquele a quem nós nos dirigimos, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que de facto tem poder para transformar as coisas. Ele tem poder para alterar todas as coisas. E é este Deus, Deus único e verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, a quem nós nos dirigimos quando oramos. E mais, não oramos, não nos dirigimos a um Deus que não nos queira ouvir. Antes, pelo contrário, são muitos versículos que nós podemos ler onde nos exorta a orar. Orai sem cessar. Diz a Escritura. Portanto, o Senhor nos exorta a que oremos. E lemos noutra parte das Escrituras em que o Senhor diz que os seus ouvidos estão atentos às nossas orações. Os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. E, portanto, as nossas orações não são feitas no vazio. Elas são feitas ao único Deus e verdadeiro, ao Deus que nos ama, ao Deus que nos ouve. E mais, Ele não somente ouve, mas Ele age em nosso favor. Se nós repararmos, víssemos, e podem, cada um de vós pode ver, sempre que o Senhor Jesus orou, aconteceu sempre alguma coisa. Ou seja, quando nós oramos, acontecem coisas. As coisas acontecem. Quando nós oramos, há de facto algo que acontece. A oração, o Pai Nosso, por exemplo, ele é antecedido pela oração do Senhor Jesus. O Senhor Jesus orou. E quando os discípulos ouviram o Senhor Jesus orar, eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E então o Senhor ensinou a oração do Pai Nosso. Isso é outro assunto para poder ser tratado no objetivo desta oração e tudo mais. Mas o que está aqui em causa é o efeito que causou nos discípulos o facto do Senhor Jesus ter orado. Levou os discípulos a dizer: Senhor, ensina-nos a orar. Portanto, quando nós oramos, acontece sempre alguma coisa. E quando nós de facto não oramos, então a nossa vida é um marasmo. Nada acontece, porque nós não queremos que nada aconteça. Porque não oramos. E por isso não acontece. E por vezes não acontece na igreja porque a igreja não ora.
Porque a igreja tem abandonado a oração. E por isso as coisas não acontecem. E por isso as coisas não avançam. Porque a igreja não ora. Quando o Senhor Jesus levou os seus discípulos para o monte para orar, o que é que aconteceu? A transfiguração. Aconteceu algo fantástico. Mas o objetivo que levou o Senhor Jesus e os discípulos ao monte foi a oração. O Senhor Jesus orou e aconteceu. Aconteceu algo que os discípulos disseram: nós não queremos sair daqui. Nós queremos ficar aqui. Nós vamos fazer cabanas e vamos ficar aqui. Portanto, o Senhor Jesus orou e aconteceu. Ló, por exemplo, conhecem a história de Ló? O sofrimento de Ló. No final mesmo do livro Jó. No livro de Jó, lemos que o Senhor mudou o cativeiro de Jó, ou seja, mudou a vida de Jó, mudou o sofrimento, mudou toda a sua vida, quando ele fazia o quê? Quando ele orava. E orava por quem? Não por si, mas orava pelos seus amigos. Quando Jó orava pelos seus amigos, nós lemos que o Senhor Jesus, lemos que o Senhor mudou a sua vida. Tudo mudou. Quando oramos, acontecem coisas. E coisas fantásticas. Quando nós oramos, de facto acontecem coisas que por vezes nos deixam surpreendidos. Porque o Deus a quem oramos é um Deus tremendo. É o único Deus. É o Deus que tem poder para transformar, para mudar todas as coisas. E, portanto, Deus tem prazer em ouvir a minha oração. Tem prazer em ouvir a oração de cada um de vós. Às vezes nós dizemos, e devemos fazê-lo, mas a questão aqui que eu quero destacar é por vezes a intenção que às vezes há nesse desejo de pedir a algum irmão, dizer: irmão, ore por mim, por isto ou por aquilo, porque eu estou aflito. Como se aquele irmão tivesse mais poder, a oração dele tivesse mais poder para fazer alguma coisa. Não, Deus tem prazer em ouvir a tua oração. Tu que sofres, tu que estás com angústia, com algum problema, ora. É evidente que eu devo pedir aos meus irmãos, e mais tarde, mais à frente nós vamos dizer isto, nós devemos orar uns pelos outros. Mas não com essa intenção de pedir a alguém, porque a oração de alguém é mais poderosa do que a minha. Não, porque eu não tenho poder nenhum. Mas o Deus a quem eu oro e que quero que tu ores também, esse é que tem poder. Esse é que pode transformar a tua vida. Esse é que pode abençoar. Esse é que pode realmente e quer cuidar de ti. Por isso, ora. Fundamentalmente, ora. Isso, não desprezes a oração, porque isso é o que Satanás quer. Porque quando a igreja não ora, então perde terreno para ele. O que ele de facto teme é a oração da igreja, porque quando a igreja ora, a obra avança. Quando a igreja ora, o terreno de Satanás fica em causa. É conquistado o terreno ao inimigo, e por isso a sua ação foi sempre de impedir a oração da igreja. Foi levar os crentes a acreditarem que a oração é algo sem grande importância. E ele sabe perfeitamente a importância que a oração tem. E é importante que eu saiba, que eu tenha consciência do poder da oração. E que Deus quer que eu ore. E é isso que eu quero, e que acima de tudo Deus quer que cada um de nós que somos seus tenhamos essa consciência, essa certeza do poder da oração. Porque, na verdade, o nosso Deus é o Deus tremendo. E por isso nós temos aqui neste capítulo a oração do Senhor Jesus. Esta oração, como eu disse, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte, até ao versículo 6, o Senhor Jesus ora por ele. Depois o Senhor Jesus ora pelos seus discípulos. E depois o Senhor Jesus ora por aqueles que haviam de crer nele.
Então nós lemos no versículo 1, Jesus falou essas coisas e levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Era chegada a hora. A hora de quê? A hora em que Deus iria ser glorificado. Era chegada a hora em que Deus iria ser glorificado. E mais, era chegada a hora em que ia ser dada a possibilidade aos homens de se salvarem. Era chegada a hora da glória de Deus e a salvação dos homens. Essa era a hora que era chegada, a hora que o Senhor Jesus ia passar, a hora em que o Senhor Jesus ia à cruz. E ali na cruz, Ele ia pagar o preço. Há pouco cantámos, sei que foi pago um alto preço. E era chegada a hora da justiça de Deus ser completa, ser feita, satisfeita. Era chegada a hora em que a justiça de Deus ia ser satisfeita. A justiça de Deus que havia de cair sobre mim, sobre cada um de vós. Era chegada a hora de essa justiça cair sobre o Senhor Jesus Cristo. Aquele que nunca pecou, como ouvimos há pouco na ceia. Aquele que nunca pecou. Aquele que na sua boca nunca se achou engano. Mas era chegada a hora dos meus pecados caírem sobre ele. De ele ser feito pecado por amor de mim. Dos vossos pecados caírem sobre ele. E a justiça de Deus ser ali, na verdade, satisfeita. Para que agora os homens possam ter a salvação. Possam ter vida eterna. A morte não tem mais poder sobre eles. Porque aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador vivem. E vivem eternamente. Portanto, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como dês poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos destes. E a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é... Uma pessoa tem a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Porquê? Porque eu creio em Deus. O Deus vivo e verdadeiro. E creio que Deus enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário por mim. Por isso, quando há 30 e tal anos eu criei no Senhor Jesus como meu Salvador, então, a partir desse dia, eu pude dizer: eu tenho a vida eterna. A vida eterna em Cristo. Então, eu tenho a salvação. Portanto, somente quando se crê em Deus, no Deus verdadeiro, no Deus vivo e verdadeiro, no Deus desta palavra, e quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, ou seja, quando eu creio que sou pecador, e como pecador, eu sei que a única coisa que eu mereço é a condenação eterna. Mas eu sei que Jesus foi condenado em meu lugar. E quando eu digo: Senhor, obrigado. Obrigado porque morreste na cruz por mim. Eu creio em ti. Eu creio que tu és o meu Salvador. Eu te aceito, eu te reconheço como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Então, eu tenho a vida eterna. A vida eterna com Deus. Então eu tenho a certeza que onde o meu Salvador estiver, eu estarei com Ele. Para todo sempre. Não por algum tempo, mas para todo sempre. Portanto, se queres ter a vida eterna com Deus, crê. Crê no Senhor Jesus Cristo como teu único e verdadeiro Salvador. E então poderás dizer: então agora eu estou salvo. Eu tenho vida e vida com abundância. Fora de Jesus não há vida. Fora de Jesus o que há é morte. Morte eterna.
Mas Jesus, o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Por isso, eu espero que cada um de nós que aqui está, e como eu disse, só Deus sabe qual é o estado de cada um, que realmente que nenhum de nós desperdice o amor de Deus, a salvação de Deus, a vida eterna que Deus quer dar a cada um. Ou seja, Deus quer que tu vivas com Ele. Deus quer que tu estejas com Ele. E quer que tu estejas com Ele não por algum tempo, mas eternamente. Onde, diz a Escritura, na presença de Deus, à direita de Deus, há delícias perpetuamente. Que o Senhor, pois, possa falar profundamente aos nossos corações. E a vida eterna é esta: conheçam a Ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. O Senhor Jesus Cristo diz: eu glorifiquei-te na terra. O Senhor Jesus Cristo, Ele glorificou o nome de Deus aqui na terra. E como é que o Senhor Jesus Cristo glorificou o nome de Deus? Ele próprio diz: consumando a obra que me deste a fazer. O Senhor Jesus Cristo exaltou o nome de Deus, glorificou o nome de Deus, como? Obedecendo a Deus, obedecendo à sua palavra, obedecendo, sendo obediente. E o Senhor Jesus Cristo foi obediente até à cruz, até à morte e morte de cruz. Sabem, há uns versículos que nós lemos, o Senhor Jesus Cristo dizendo que: eis aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, se queres glorificar o nome de Deus, faz a vontade de Deus. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um ministério para ti. O Senhor Jesus Cristo glorificou o nome de Deus porque cumpriu todo o plano de Deus. E que plano! Que hora terrível foi aquela hora para o Senhor Jesus Cristo. Por muito que nós possamos sofrer neste mundo por fazer a vontade de Deus, jamais sofreremos o que o Senhor Jesus sofreu. Mas aquilo que lemos é que o Senhor Jesus Cristo, Ele bebeu todo o cálice. Ele completou toda a obra. As palavras do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, as suas últimas palavras foram: está consumado, está feito. Tudo quanto havia a fazer foi feito. O Senhor Jesus Cristo não deixou nada por fazer. Por isso é que a nossa salvação é pela fé na obra do Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação não envolve outra obra qualquer. A nossa salvação, a única coisa que envolve é a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se nós quisermos acrescentar mais alguma obra, e por isso a palavra de Deus na carta aos Efésios diz que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas unicamente pela fé na obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. A sua obra foi perfeita. Não é necessário acrescentar mais nada. Se eu acrescento alguma coisa, então eu estou a dizer que a obra que o Senhor Jesus realizou não estava perfeita. Faltava alguma coisa. Então estou a dizer que quando o Senhor Jesus diz está consumado, Ele não estava a ser verdadeiro, porque afinal faltava alguma coisa. Mas a verdade é que quem é mentiroso são os homens e não é Deus. E por isso, quando o Senhor diz que está consumada a obra, está mesmo consumada. Significa que eu não preciso de fazer nada, porque o Senhor Jesus Cristo fez tudo quanto era necessário para a minha salvação. Eu hoje só tenho que crer, pela fé, crer na obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. E por isso, o Senhor Jesus glorificou o nome de Deus.
E nós glorificamos o nome de Deus, exaltamos o nome de Deus, mostramos quem Deus é. E aliás, o Senhor Jesus Cristo mostrou quem Deus era. O Senhor Jesus Cristo, Ele mostrou o coração de Deus. Porque Ele mostrou que Deus ama este mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, Ele mostrou o coração de Deus, o coração de amor. Deus ama o pecador. Deus quer salvar o pecador. Deus quer ter comunhão com o pecador. Deus não tem comunhão com o pecado, mas Deus quer ter comunhão com o pecador. E por isso, para termos comunhão com Deus, precisamos de ser lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo. E por isso, o Senhor Jesus Cristo, Ele realizou esta obra tremenda, a obra da salvação. E por isso, se queremos, irmãos, glorificar e mostrar a este mundo quem Deus é, então façamos a vontade de Deus. Cumpramos o plano de Deus para a nossa vida. Deus deu-nos um ministério. Sabem qual é esse ministério? O ministério da reconciliação, de ajudarmos os homens a reconciliarem com Deus, a mostrar, ajudar este mundo a conhecer quem Deus é, o coração de Deus, mostrar a este mundo o amor de Deus, mostrar a este mundo quem Jesus é. Porque o Senhor Jesus Cristo é falado de tantas formas, mas é importante que este mundo conheça quem Jesus é, segundo as Escrituras. E creiam no Senhor Jesus Cristo, segundo as Escrituras, não segundo o pensamento de algum homem, por mais importante que ele seja. O que é importante é que as pessoas conheçam Jesus segundo as Escrituras e creiam nele segundo as Escrituras. E para isso, irmãos, nós conhecemos-lo pela graça de Deus. E é nosso dever, para não dizer obrigação, levar outros que estão lá fora a conhecerem o Senhor Jesus Cristo como Ele é. A poderem dizê-lo também, Jesus é o meu Salvador. Por isso, se queremos glorificar o nome de Deus neste mundo, façamos a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, nós lemos que ele, no final da sua carreira, ele dizia: acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira. Ele cumpriu o ministério que o Senhor lhe deu. Ele era o apóstolo dos gentios e ele levou a palavra de Deus para todos os lados. Ele levou a palavra de Deus a tanta e tanta gente. Esse era o seu ministério e ele cumpriu. Ele glorificou o nome de Deus. Ele mostrou, de facto, quem Deus era. Portanto, nós temos tantos exemplos nas Escrituras de homens e mulheres que glorificaram o nome de Deus. Porquê? Porque cumpriram o ministério que o Senhor lhes deu. E é isso que Deus espera de mim e espera de cada um de nós, que somos seus. Glorifiquemos o nome de Deus fazendo a sua vontade. E a sua vontade é que mostremos a este mundo quem é o nosso Deus e quem é o nosso Salvador. Glorifiquei-te na terra. Outra coisa que nós reparamos aqui é que o Senhor Jesus Cristo, Ele não fala no presente, Ele está a falar no futuro. Glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, Ele aproximava-se da cruz, mas ainda não tinha ido à cruz. Mas a verdade é que o seu pensamento já estava para além da cruz. O seu pensamento já estava na glória. Tal era também a sua confiança no Senhor, que Deus estaria com ele. O seu pensamento, o que alimentava o seu pensamento, era a glória que o esperava. Por isso, irmãos, não é por acaso que a palavra de Deus nos diz: pensai nas coisas que são de cima. Porque são as coisas que são de cima que nos dão ânimo. São as coisas que são de cima que nos dão força, que nos ajudam, que nos motivam, que nos levam a ver as coisas
de completamente diferentes, de uma forma diferente. Pensemos nas coisas que são de cima. Nós andamos por vezes tristes, abatidos, porque só pensamos aqui embaixo. Porque só pensamos nas coisas que são de baixo. E quando pensamos nas coisas que são de baixo, entristecem-nos. Entramos em depressão. Porque é terrível o que se passa aqui embaixo. Desta semana falava não sei com quem, acontecem coisas inacreditáveis. Há pessoas a comportarem-se pior que animais. Pior que animais. A vida não tem valor. Mata-se por qualquer coisa. É algo que nos deixa, de facto, deprimidos. Por isso, irmãos, se queres viver neste mundo de tristeza, mas viver alegre, pensa nas coisas que são de cima. Enche a tua cabeça com as coisas que são de cima, com as coisas que são do alto. Não só tu andarás melhor, mas ajudarás os outros a andarem melhor. Ajudarás os outros a verem as coisas de maneira diferente. Ajudarás os outros a verem que Deus tem algo de muito melhor, incomparavelmente melhor, do que possam encontrar aqui embaixo. Por isso, irmãos, em primeiro lugar, olhemos para cima. O Senhor Jesus Cristo, no início deste capítulo, diz: levantou os olhos ao céu. Para onde é que nós estamos a levantar os olhos? Estamos a levantar os olhos para o céu ou estamos a olhar para baixo? Que o Senhor nos ajude a olhar para cima, a pensar nas coisas que são de cima, e então assim nós glorificaremos o nome de Deus aqui embaixo, porque viveremos de forma diferente e ajudaremos os outros a viverem e a olharem de forma diferente para este mundo e, acima de tudo, olharem de forma diferente para Deus. Glorifiquei-te na terra, tendo consumado. Cá temos novamente, temos a palavra que o Senhor Jesus Cristo mais tarde iria dizer na cruz: está consumado. O Senhor Jesus Cristo consumou, realizou toda a obra que o Senhor havia fazer. Agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O Senhor Jesus Cristo não existia desde o seu nascimento. O Senhor Jesus Cristo já existia antes, porque Ele é Deus. Ele existe desde sempre. Aliás, como ouvimos também na ceia, no capítulo 1 deste Evangelho de João, nós lemos assim: no princípio era o Verbo, ou a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está a falar de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Ele já existia. Ele deixou a sua glória por amor de mim, por amor de ti. Ele deixou toda a sua glória para vir habitar entre os homens. Se fez homem por amor de nós. Mas Ele, todas as coisas... Versículo 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas veio para testificar-se da luz. Ali estava a luz verdadeira. Não era João, era o Senhor Jesus Cristo. A luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creiam no seu nome. Deu-lhes o direito de serem feitos filhos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creiam no seu nome. Só são filhos de Deus aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Todos os outros são criaturas de Deus, não são filhos de Deus. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, Ele já existia antes. Ele é Deus. Nada do que foi feito sem Ele se faria. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Portanto, Ele deixou a sua glória. Ele deixou a sua glória, a sua posição gloriosa. Ele deixou tudo isso por amor de ti.
Ele deixou tudo isso para vir habitar entre os homens, ser maltratado pelos homens. E a pergunta, aliás, há um hino que nos fala disso e pergunta, isto não é amor? Se isto não é amor, então o que é? Se isto não é o verdadeiro amor, então o que é? Será que cada um de nós era capaz de dar a vida pelos seus inimigos? Mas o Senhor Jesus Cristo deu a vida por ti e por mim, quando nós éramos inimigos de Deus. Talvez, diz a Escritura, por um amigo alguém possa dar a sua vida, mas por um inimigo, já não digo por um filho, com certeza todos nós daríamos a vida, mas por um inimigo, porque era isso que nós éramos, inimigos de Deus. E é isso que são todos aqueles que ainda não nasceram de novo, são todos aqueles que ainda não são filhos de Deus, são criaturas de Deus e são inimigos de Deus. São inimigos porque estão em inimizade com Deus, porque o pecado faz inimizade com Deus. Mas foi por estes que o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida. Não foi pelos amigos, foi pelos inimigos. O Senhor Jesus Cristo deixou a sua glória por causa dos seus inimigos. Sofreu por causa dos seus inimigos. E esse inimigo era eu. E o Senhor me amou ao ponto de morrer na cruz por mim. E eu dou muitas graças ao meu Deus, ao meu Salvador, por Ele me tratar não como eu mereço, porque eu não merecia absolutamente nada. A única coisa que eu merecia era ser condenado. E em vez disso, Deus amou-me, Deus salvou-me, Deus deu o seu Filho para morrer na cruz em meu lugar. E por isso, pela graça de Deus, eu aqui estou, falando deste amor que um dia atingiu a minha vida e me tornou naquilo que sou hoje, um filho de Deus. De alguém que tenha certeza da vida eterna. Tenha certeza que se hoje mesmo eu partir, como o nosso irmão Carlos dizia de manhã, que o Moody dizia, se alguém, quando disseram que eu morri, eu estarei mais vivo do que nunca. Porque eu tenho a certeza, ausente do corpo, presente com o Senhor. Presente com o Senhor para todo o sempre. O meu Deus é fantástico. O meu Deus é tremendo. Por isso eu tenho prazer em estar com Ele, em servi-lo, em falar com Ele. E o que me fascina ainda mais é que Ele tem prazer em falar comigo, em ouvir a minha voz. Mas eu não sou diferente de vós. O prazer que Ele tem em mim é o mesmo prazer que Ele quer ter e tem em cada um de vós. Eu vou ficar por aqui. Fiquei apenas no teu versículo 6. Que o Senhor nos ajude a meditar profundamente nesta palavra tão preciosa que é a palavra de Deus. Amém.